Muito bem. Dentro da nossa disciplina aqui, então, recuperação de empresa e falência empresarial 4, clicando aqui no nosso tema faculdade, nas aulas, na apresentação da disciplina, tem as datas das nossas VAs. Agora sim, de forma correta, empresarial 4, já está designada as datas, ó. 6/9 VA1, 27/9 VA2, 8/11 VA3, 15/11 VA4. Né? Então, só para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá? Avaliação inicial, dia 18/10, fica a mesma orientação, 24 horas para realizar. Inicial, da suplementar inicial, dia 1º do mês. A nossa prova final, dia 6/12, e a suplementar da final, dia 15/12. Então, todas as nossas datas das VAs estão aqui no cronograma de atividades, tá bom? Nossas atividades, nosso cronograma de todas essas nossas atividades. Muito bem. Deixa eu só entrar aqui com o bom aluno. Isso. Certinho. Mas vamos falar então da nossa aula. Vamos lá, vamos trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre, primeira parte, direito concursal, né? E na nossa segunda parte, vamos falar sobre os princípios da Lei 11.101 de 2005 e os devedores, tá? Vou começar aqui com vocês, nessa parte de direito concursal, trabalhando com uma situação que eu gostaria de ratificar o seguinte, ó. Muitos se perguntam o que é esse direito concursal. E aí, nós temos que entender que hoje, para estudarmos a nossa lei de falência, nós vamos estudar a lei 11.101, falência e recuperação de empresas, né? Nossa lei 11.101 de 2005, que trata justamente da recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária. Quando nós falamos em direito concursal, nós estamos aí entre um concurso. Concurso de quem? Olha, nós vamos ver durante todo esse nosso semestre que nós teremos essa palavrinha mágica aqui, ó, essa pessoa que vai nos acompanhar durante todo o semestre, que é o devedor. Tá? E esse devedor, portanto, ele, claro, está em um processo de uma insolvência econômica ou uma insolvência jurídica. Fato é que esse devedor está passando por uma crise econômica financeira ou uma crise estrutural. Ele está passando por uma crise que vai lhe ocasionar uma dificuldade de realizar o pagamento perante todos os credores. Tá? Se tivesse conseguindo, se esse devedor conseguisse pagar todos os credores, ele não estaria enfrentando essa crise econômica financeira, uma insolvência econômica ou uma insolvência jurídica. Mas ele está com essa dificuldade. Pensando nessa situação, qual situação? Em que nós temos vários credores perante um devedor, é que surge essa ideia de direito concursal. Por que direito concursal? Olha, concurso. Os credores vão concorrer entre eles. Né? Como dito, o devedor não tem patrimônio suficiente para poder pagar todos os credores. E a dúvida que surge é: qual credor vai receber primeiro?
Qual é o credor que possui prioridade para receber os bens relativos àquele devedor? Lembremos-nos sempre que existem vários credores e que o devedor não possui patrimônio para poder realizar o pagamento perante todos esses credores. Então, diante desta situação, o questionamento central é: qual credor vai receber primeiro? Olha, se não tiver nada tutelando, se não tiver nenhum tipo de legislação, né, prevendo e regulamentando esse direito de preferência, esse concurso entre esses credores, se não existir nenhuma legislação, qual é o credor que recebe primeiro perante um devedor? Olha, vai receber prioritariamente o credor que tiver o seu título, que tiver o seu débito, que tiver o seu crédito vencido primeiro, né? E que esse credor seja diligente para promover perante o devedor a recuperação desse crédito, ou a cobrança desse eventualmente crédito. Então, imaginemos que nós tenhamos dois credores. Um credor cujo vencimento se deu, né, lá no dia 12 de março de 2021. E temos um outro credor que o vencimento vai se dar no dia 17/8 de 2021. Ora, qual que é o credor que já estava apto a promover aí a tentativa de recebimento do seu crédito? É claro que esse credor, lembrando que hoje nós estamos no dia 16/8, né? Você vai colocar um marco temporal. É claro que seria esse credor cujo título já estava vencido. E esse credor, que o título ainda vai vencer, ele poderá, após, claro, o inadimplemento, após o vencimento daquele débito, né? Então, o marco temporal aqui, né, 12/3, deu ensejo aí a um credor receber prioritariamente de outro credor que o débito nem venceu. Agora, pode acontecer a situação também que existem vários credores e que todos os débitos já estão vencidos. Existem débitos. Qual que é o credor que vai receber prioritariamente? Aquele que promover eventualmente uma cobrança, uma execução, prioritariamente uma execução, né? Primeiro, então imaginemos que o credor que venceu dia 13/3 é que promove a execução primeiro. É ele que provavelmente terá acesso aos bens do devedor, né, prioritariamente. Vai depender de uma série de questões, andamento processual, essas questões todas. Qual que é a dificuldade de não se ter um tema, né, tutelando questões relativas ao recebimento perante os credores? A dificuldade é que quem promover primeiro a execução recebe primeiro. O processo que for mais célere vai receber primeiro. Os débitos já vencidos terão prioridade entre os débitos ainda que nem venceram. E isso causa, sem sombra de dúvidas, se um credor recebe de forma prioritária a outros credores, nós teremos aí um desequilíbrio. Desequilíbrio perante o quê? Perante os credores. Porque dentro desse universo de credores, nós temos que entender que existem credores. Veja, existem credores que são chamados aqueles credores voluntários, né? Credores voluntários, e tem os credores involuntários. O que é isso que nós trabalhamos com credores voluntários e credores involuntários? Ora, credor voluntário, para ficar fácil de nós entendermos, seria aquele credor, um exemplo clássico seria uma instituição financeira, um banco. Por que ele é voluntário? Olha, emprestou.
Quando o devedor procurou a instituição financeira ou o banco, ele fez uma proposta, o banco teve todo o aparato para poder realizar aquela negociação, todo um aparato jurídico, um aparato técnico, tem todas as garantias disponíveis e tornou-se credor de forma voluntária. Né? Ele tornou-se um credor voluntário, portanto, o banco, desde o início das tratativas, foi no sentido do banco tornar-se credor voluntariamente. E o mais importante, ele possui todas as garantias. O banco poderia ter pegado uma garantia com direito real, poderia ter pegado uma fiança, poderia ter pegado um aval, se fosse um título de crédito. O banco teria todo aquele universo de garantias, né? Mas existem também os credores involuntários. Sabe o que é credor involuntário? Aquele que nunca nasceu para ser credor. Aquele que não nasceu para ser credor. Credor involuntário, portanto. Quem que por excelência é um credor involuntário? Ora, credor involuntário por excelência são os empregados. Uma pessoa, quando é contratada para exercer uma atividade e sendo empregado de uma atividade típica aí, de empresa ou qualquer que seja, ele não nasce para ser credor, ele nasce para prestar um serviço, uma relação de emprego, né? E a da prestação desse serviço, ele é remunerado pelo serviço que é prestado. Então, ele trabalha e recebe, trabalha e recebe. Se ele não está recebendo, até lá o quinto dia útil, na verdade, ele tornou-se credor, mas é um credor o quê? Involuntário. Veja que não houve nenhum tipo de negociação no sentido de ter garantias. No sentido de ter garantias. Né? Não é uma negociação no sentido de alguém tornar-se credor de outra pessoa. Não, não funciona dessa forma. Então, esse é o credor involuntário. Pensando nisso, que existem tipos diferentes de credores, é que o legislador pensou o seguinte, em uma série de questões, não só nisso, né? Não só pelos tipos diferentes de credores. Vamos somar aqui para que nós possamos entender e construir esse raciocínio aqui trabalhando. Primeiro, existe uma série de credores. Segundo, existe uma série de vencimento de obrigações, existe uma série de questões de processo, então colocamos aqui, ó, vencimento, questões processuais, questões de acordo, que podem ocasionar um recebimento prioritariamente ou não relativo aí a esses credores, né, a recebimento daquele crédito. E terceiro, existem, além dos vários tipos de credores, existem credores que eles são credores involuntários. Vamos pensar no sentido de que esses credores involuntários, eles não tiveram a oportunidade de sentar com o devedor e estabelecer as suas bases relativas àquele crédito. Não. Eles não tiveram a oportunidade, por exemplo, de estabelecer garantias. É o credor involuntário que nós vimos é, por excelência, o empregado. Pensando nisso tudo, e como existem vários credores e um único devedor, e principalmente em face da situação que os bens do devedor não são suficientes para poder pagar todos os credores, é que se estabelece por força de lei, qual será o credor que possui uma prioridade no recebimento. Né? Então, nós temos que entender esse direito concursal como um concurso, né? Concurso de credores que vai ser estabelecido aí por força de lei a prioridade entre os credores. Quem que vai receber prioritariamente? É quem teve o débito vencido? Depende, nós vamos vencido primeiro.
quem executou primeiro, normalmente a lógica não é essa. A lei estabelece, né, os critérios de recebimento. Então, existindo vários credores, a lei vai estabelecer esse concurso e essa prioridade. Aquele cujo crédito ainda não venceu, ele não recebe, não, a lei vai fazer uma equalização. Nós vamos estudar isso com calma. Eu queria que você entendesse aqui nesse primeiro momento. É que direito concursal nada mais é do que o concurso entre os credores estabelecidos por lei, concurso esse estabelecido por lei, colocando uma ordem de recebimento dos credores quando existem vários credores, e esses credores, né, não, perante um devedor, e esse devedor não possui patrimônio suficiente para pagamento a todos aqueles credores. Esse é o nosso concurso de credores. Quando falamos em concurso de credores, então estamos diante desta situação. Vários credores e a ausência, a importância, e a ausência de patrimônio para poder pagar todos aqueles credores. Então a lei vai estabelecer qual é o critério de prioridade desse recebimento. Diante disso, é importante destacar, veja, nós vamos trabalhar com a nossa Lei 11.101 de 2005. É uma lei que trata sobre o concurso de credores. Mas eu já adianto, e vou fazer aqui vou trabalhar com outras situações também, veja, e vou deixar aqui bem expresso, que é também tema dessa conversa nossa hoje, é que essa Lei 11.101 de 2005, ela trata da recuperação judicial, trata da recuperação extrajudicial e da falência do empresário e da sociedade empresária. Então vem aqui, artigo 1º da nossa lei, para não ter nenhum tipo de dúvidas. Essa lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos única e exclusivamente como devedor. Duas situações importantes. Toda vez que nós verificarmos a nossa lei, que nós vamos trabalhar durante esse semestre, prioritariamente com a Lei 11.101 de 2005, nós vamos estar sempre utilizando a palavrinha devedor. E ao falarmos sobre devedor, trabalharmos como devedor, nós temos que entender que devedor é quem? O empresário. Quer seja na sua acepção empresário individual, ou quer seja na situação de sociedade empresária. Mas aqui a lei só vai se aplicar ao devedor empresário. Isso quer dizer que outros tipos de atividades, como por exemplo uma atividade que não é empresária, não se aplica a Lei 11.101 de 2005. Exemplo, uma pessoa física, pessoa natural, não gosto de usar a expressão pessoa física, mas uma pessoa natural que não exerce atividade de empresa, portanto não é empresário. Um médico, um dentista, que não é empresário, não tem atividade de empresa, a ele, pessoa física, pessoa natural, não será aplicada a Lei 11.101 de 2005? É isso? É isso. Não se aplica a lei. Então quer dizer que se uma pessoa natural, como trazido aqui pra gente, se ela possuir vários credores e se ela não tiver patrimônio para pagamento de todos esses credores, quer dizer que não existe um concurso de credores? Não é isso que eu estou dizendo. Existe. Só que esse concurso de credores não será regulado pela Lei 11.101 de 2005. Se trata de uma situação clássica. Nesse exemplo agora, um
devedor, pessoa natural, que não tem patrimônio para poder pagar todos os seus credores, tem concurso entre os credores? Tem. Mas é realizado pela Lei 11.101 de 2005? Não. Vai ser realizado pelo quê? Código de Processo Civil, CPC, Código de Processo Civil, na chamada insolvência civil, né? Então não é uma situação de aplicação da Lei 11.101 de 2005. Quero destacar, deixar bem claro que a nossa Lei 11.101 de 2005 vai trabalhar única e exclusivamente com o empresário. Vai trabalhar com a pessoa. Eventualmente vai trabalhar com pessoas jurídicas dentro de uma sociedade empresária, quem exerce atividade típica de empresa. Pode até trabalhar com pessoas naturais, desde que a atividade seja uma atividade típica de empresa, tá? Só complementando essas informações nossas, depois você vai dar uma olhada para mim hoje, você vai ler aqui com calma e vai pegar o seu texto e vai verificar, né, que dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, além da Lei 11.101 de 2005, que trata do concurso de credores, que é a nossa lei de falência e recuperação de empresa, que trata de concurso de credores do empresário, que é o foco da nossa disciplina e que nós vamos trabalhar, existem outras situações, tá? Existe, por exemplo, a Lei 6.024 de 74, que trata sobre intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Uma instituição financeira é empresário? É, claro. A lei, a ela se aplica-se a ela, instituição financeira, de imediato a Lei 11.101 de 2005? Não. Por que não? Porque nós temos a Lei 6.024 de 74, que trata sobre intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Nós vamos falar um pouco melhor sobre essa questão de intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Falaremos um pouco mais sobre essas situações. Tá? Intervenção e liquidação extrajudicial de instituição financeira. Então, uma instituição financeira, antes de eventualmente acontecer uma falência, que pode acontecer, antes, eventualmente, o que nós vamos ter? Intervenção e liquidação. Da mesma forma, quando se trata de liquidação de seguradoras, aplica-se o Decreto-Lei 7366. Além disso, né, quando se tem aí a Lei 5.764 de 71, que trata sobre cooperativas, liquidação de cooperativas. E também, como vimos, né, o Código de Processo Civil, né, trabalha com a questão do devedor insolvente, né, pelo processo de insolvência civil. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero reforçar quando nós falamos aqui, né, nesse concurso de credores, só para a gente arrematar isso, concurso de credores nada mais o concurso é uma situação em que existem vários credores e o devedor. E nesse sentido, o devedor não possui patrimônio para poder pagar todos os credores. Dependendo da atividade do devedor, é que por força de lei vai se estabelecer o concurso de credores. Exemplo, em se tratando de uma atividade típica de empresa que não tiver lei específica, como por exemplo a instituição financeira, se for um empresário, toda vez que o empresário entra em uma dificuldade econômica financeira, poderá sofrer os efeitos da Lei 11.101 de 2005, estabelecendo, portanto, um concurso de credores. Trabalharemos ao seu tempo, mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, artigo 83, que na nossa Lei 11.101 de 2005, né, trabalhando com essa questão de concurso entre os credores, ela nos diz quais são os credores que são prioritários,
porque ela estabelece uma classificação de créditos aqui no artigo 83. Então, se a atividade é típica de empresa e aplica a Lei 11.101 de 2005, nós temos que quais são os créditos prioritários, os créditos que após os créditos extraconcursais vão receber. Qual é a ordem? A ordem estabelecida é, primeiro, créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos, e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Segundo, crédito gravados com garantia com direito real, até o limite do bem gravado. Terceiro, crédito tributário, o fisco. Né? Depois vem aqui, né? Tá como sexto, mas é o quarto na ordem de recebimento, os créditos quirografários. Posteriormente, tem aqui para nós os créditos subordinados. E depois, né, os juros vencidos após a decretação da falência. Então, existe uma ordem de recebimento. Nós vamos ver a seu tempo, com calma, é só para exemplificar o que eu estava dizendo. E ainda reforçando a minha fala, nesses créditos concursais, nesse concurso entre os credores, qual que é o credor que vai receber prioritariamente? Olha, é o credor involuntário. É o credor de créditos derivados da legislação trabalhista. É o empregado, relação de emprego, relação de trabalho, configurado. Né? Nós temos aí, então, créditos derivados da legislação trabalhista, reforçando aquela ideia, prioritariamente, que é involuntário. Né? Depois nós vamos fazer uma crítica sobre os créditos gravados com garantia real e verificaremos todos esses créditos. É só para que nós tenhamos uma ideia. Questão importantíssima, então. Tá? Questão importantíssima. Pegando aí o que nós trabalhamos. A Lei 11.101 de 2005, ela vai trabalhar, ela vai trazer para nós as questões relativas ao direito concursal, esse concurso entre os credores, desde que o nosso devedor, né, ele seja empresário. Né? Ele tem que ser empresário. Se ele não for empresário, aplica-se a legislação própria. Ok? Dito isso, uma observação há de ser feita. No direito, no ordenamento jurídico brasileiro, nós não temos a aplicação, veja, observação, do ordenamento jurídico brasileiro, nós não temos a aplicação, né, da Lei 11.101. Estou sendo bem repetitivo, estou fazendo com calma e deixar isso bem claro, que isso é tão importante. A nossa Lei 11.101 de 2005, ela não se aplica, a lei não se aplica às pessoas naturais que não exercem atividade típica de empresa. Eu estou falando, diferentemente do que acontece com outras legislações, não há uma unificação do direito concursal. Não. O que nós temos é a lei de falência única e exclusivamente para empresários e a insolvência civil, excetuando legislação especial para os demais casos. Isso significa dizer que nós não temos, e aí de novo a observação, falência da pessoa física, pessoa natural, que não exerce atividade típica de empresa. A perguntinha é clássica. José, que é advogado, está em dificuldade econômica financeira. José é advogado, não é empresário, portanto, a ele é aplicável a Lei 11.101 de 2005? A ele é aplicável essa lei? A resposta é não. Nós não temos. Quer dizer que não se aplica nada ao José? Aplica sim. Lá o Código de Processo Civil
no que se refere à chamada insolvência civil. Tá bom? Né? O José, médico, dentista, não é empresário. Independente da atividade da profissão, não é empresário. Regra geral, né? Não é empresário. Não se aplica, portanto, a Lei 11.101 de 2005. Tem a possibilidade da... Nós temos a possibilidade aí da falência da pessoa natural? Não. É bom não ter a falência ou a possibilidade da falência da pessoa natural ou de uma recuperação, vamos falar assim, dessa pessoa natural que não exerce atividade típica de empresa, tal como ocorre em outras legislações, peguemos, por exemplo, os Estados Unidos. Seria interessante isso? É interessante isso? Eu também entendo que não. O ideal é que se estendesse às pessoas naturais. E vou além. Né? Tem uma tese do professor Gustavo, lá na nossa família, que é bem interessante. A tese dele de doutorado. É essa extensão, sem sombra de dúvidas, a todos. Existindo aí mecanismos aptos, assim como existe na nossa Lei 11.101, de soerguimento em face aí de uma atividade que está passando por dificuldades e que seja viável. O ideal é que nós tivéssemos, mas nós não temos. Por que isso? Imagina uma situação prática. Hoje, uma determinada pessoa natural que passa por dificuldade econômica e financeira, ela tem expropriado aí todos os seus bens e não tem uma forma clara de soerguimento. Tá? Provavelmente essa pessoa está sem patrimônio. Essa pessoa passando por dificuldades econômicas está sem patrimônio. Ela possui vários credores e não tem patrimônio. O que acontece na prática? Esses credores executam e não encontram patrimônio. Provavelmente algum credor executou primeiro, encontrou um patrimônio, depois o patrimônio pode ter acabado. E esses credores ficam sem receber. Um exemplo. Nesse aspecto, os credores não recebem o seu crédito. Fica ali pendente processo por vários e vários anos, processo de execução, ou fica pendente aí umas questões relativas aos débitos daquela pessoa, ela continua devedora por muito tempo, existe ainda prazo prescricional relativos aos débitos, enfim. Mas no mínimo, essa pessoa que está passando por uma dificuldade econômica, ela não consegue fazer o pagamento, porque ela não possui bens, no nosso exemplo, né? Aí ela não tem uma legislação específica de soerguimento, ela fica no mínimo 5 anos fora do mercado, ela é considerada aí, economicamente inativa nesse mercado financeiro pela ausência de crédito, porque mesmo ela não fazendo pagamento aos credores e não tendo aí bens para poder realizar o pagamento desses credores, ela tem uma série de restrições, Protesta, SPC, Serasa, o que dificulta a ela a ter um crédito formal, o que dificulta a ela a cumprir aí uma série de acesso a uma série de bens e de mercadorias que estão dentro de um mercado formal, gerador de emprego, gerador de impostos. Mas no mínimo 5 anos ela fica com essa dificuldade. Só quero relembrar que os credores também normalmente não recebem, por ausência de bens. E aí fica essa situação, 5 anos, né? São chamados mortos-vivos economicamente. Pessoa com dificuldade econômica e financeira, com inscrições em cadastro de inadimplentes, né? Fica aí com dificuldade de ter acesso ao mercado formal de crédito e outras questões todas. Tá? Em outras legislações, o que ocorre de forma bem rápida aqui, bem sucinta, só para a gente entender, é que diante de uma situação dessa comprovada, a pessoa não tem bens, não consegue pagar, o que se faz? Normalmente, se extingue todos os débitos, ela entregando todo o seu patrimônio. Claro que ela não vai fazer isso de forma reiterada, não pode fazer isso todos os anos, tem os critérios, mas rapidamente ela entrega todos os seus bens. Ela fica sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Os bens são passados para os credores, né? E ela fica também
sem nenhum impedimento para continuar com a sua atividade econômica. Ah, mas isso é injusto porque os credores não vão receber e a pessoa ainda pode continuar. Gente, na forma que é o ordenamento jurídico brasileiro, os credores normalmente não recebem, né? A pessoa continua exercendo a atividade, mas de forma mais informal, mais informalmente, né? E fica aí com esse problema por vários anos, inclusive sendo um entrave econômico. Seria muito melhor ter uma legislação que tratasse de forma séria, claro, o caso. Não pode ser feito de forma contumaz também, mas que seria o melhor, já que não vai pagar mesmo, que não tem condição de pagar, não é porque não quer, é porque não tem condição de pagar, que não fique aí com essas restrições, que se encerre essa celeuma e que a pessoa talvez possa ter uma vida nova e possa ser economicamente, né, economicamente possa gerar aí riquezas, tá? É só um parênteses para trazer dessa questão relativa ao nosso direito concursal, que nós não temos aí a falência da pessoa natural, tá bom? Tranquilo? Outra questão importante quando nós falamos aqui, isso está tudo no nosso texto, vou pedir para vocês fazerem uma leitura com calma, tá? Oi, pois não. Alguém ia falar? Não. Então, dando continuidade, se quiserem falar, estou à disposição, gente. Se tiver alguma dúvida, estou falando aqui porque estou só fazendo uma exemplificação para vocês, tá? De forma rápida também, vocês vão perceber que a nossa lei trata sobre falência, trata sobre recuperação judicial e extrajudicial e concordata. Não, concordata não trata não, desculpa. Eu fui aqui vamos lá, fala sobre falência e trata sobre recuperação judicial e recuperação extrajudicial. O que não fala é de concordar. E aí, rapidamente, deixa eu explicar esses institutos aqui, só para a gente entender, porque você já pode ter ouvido falar sobre concordata. Concordata era uma situação de... Guarda isso daqui, eu vou falar sobre falência e recuperação rapidamente, vou falar concordata. Concordata era um favor judicial trazido em lei. Você vai ver a diferença toda. Vamos pegar aqui só para a gente fechar. Ó. Não, vamos aqui primeiro, fica melhor. Concordata, então, era só esse favor de lei. Deixa eu te explicar aqui o que é falência. Gente, é lógico que não é. Não estou trazendo um conceito técnico, estou demonstrando de forma bem simples qual que é a ideia. Não é nem o que é falência, qual que é a ideia de uma falência. Falência, a ideia é o seguinte: você tem devedor e existem vários credores. Não tem patrimônio para poder pagar todos os devedores, todos os credores. O devedor não tem patrimônio para poder pagar todos os credores, né? Esse devedor, portanto, está com uma atividade que não é viável, não consegue pagar, está passando por uma insolvência econômica ou insolvência jurídica e não é uma atividade viável. Os credores pedem o seguinte, ó, os credores pedem para o juízo próprio, juízo competente, que afaste o devedor de todos os bens e que todos aqueles bens sejam vendidos, alienados, para que se possa oferir aí valores, conseguir valor, para que se possa dividir entre os credores nos termos da legislação aplicável, na nossa Lei 11.101, seguindo, inclusive, o critério de concurso entre os credores. Falência é isso. Resumidamente, a ideia: o devedor será afastado dos seus bens, os bens arrecadados pelo judiciário, os bens vendidos, transformados em ativo circulante, né, dinheiro, vamos falar, prioritariamente, claro, para poder dividir entre os credores, lembrando que existe uma ordem de recebimento dos credores estabelecidos em lei. E claro,
nós estamos falando do devedor empresário de falência, né? Portanto, aplica-se a Lei 11.101 de 2005. Basicamente, falência é isso. Recuperação judicial, diferente. Diferente. Existe um devedor, esse devedor está passando por dificuldade. E o devedor fala o seguinte: olha, estou passando por dificuldade, mas a minha atividade é viável. O que é uma atividade viável? A atividade é boa, é rentável. Estou com dificuldade. Dificuldade econômica, enfim, mas a atividade é boa. Nesse aspecto, né? Essa atividade é viável nesse aspecto. Então, nós temos aí uma proposta do devedor para com os credores, e os credores vão decidir se essa proposta é boa. Como assim? Vamos ver se eu acho que não ficou tão claro. Deixa eu explicar novamente. O devedor tem uma atividade que é viável e está passando por dificuldade. Esse devedor, então, faz uma proposta para os credores e fala o seguinte, entre aspas: olha, credor, estou passando por dificuldade, a dificuldade minha é boa, né? Vocês sabem disso, não consigo pagar tudo da forma que vocês estão querendo, mas posso pagar dessa forma. Faz uma proposta. E os credores vão analisar. Os credores vão analisar. Os credores vão verificar, né? Os credores vão verificar se existe a possibilidade de aceitar essa proposta ou não. Se eles aceitarem a proposta, ok, a recuperação está implementada. Se eles não aceitarem, está recusada. E o que era uma recuperação pode transformar-se em falência se for recuperação no judicial. Nós vamos ver isso tudo com calma. Tá? Mas olha a diferença. Na falência, os credores estão cobrando do devedor. Na recuperação, uma proposta dos devedores para os credores, que podem aceitar ou não. Se a proposta for em juízo, com auxílio do judiciário, só de forma bem simples, a recuperação será judicial. Se for uma proposta feita fora do judiciário e levada posteriormente para a homologação do juízo, e é fora, vai ser extrajudicial. Você tem que entender que na recuperação judicial, a ideia da recuperação judicial é isso. O devedor, não conseguindo pagar todos os seus credores, faz uma proposta. Olha, entre aspas, gente, só para a gente entender mesmo, é como se estivesse realizando um acordo entre quem? Devedor e credor. É lógico que tem rito próprio, é lógico que tem procedimento próprio, nós vamos ver, só para você entender inicialmente. Isso é recuperação. E quais são os termos, entre aspas, desse acordo? Olha, por isso que eu estou trabalhando bem com essa ideia de proposta. Não sei, é uma proposta. As partes vão sentar, vão estabelecer ali entre eles, devedor e credores, se aceitam ou não essa proposta. Se a proposta do devedor for muito ruim, é provável que os credores vão recusar. Agora, se for boa, é provável que eles vão aprovar. Né? Mas quem vai decidir sobre a recuperação judicial ou não são os credores. Por isso que eu digo que é, entre aspas, com todas as aspas do mundo, só para a gente poder. É um acordo aí, tá bom? Essa é a ideia, portanto. Beleza? Tá? E a concordata? Ah, a concordata não tem mais. A concordata era um favor legal. Veja, até o ano de 2005, nós tínhamos no Brasil o decreto 7661 de 1945. Então, até o ano, isso está tudo no texto, depois que vocês vão fazer a leitura. 7661 de 1945. Depois veio a lei em 2005 e mudou. Até 2005 existia a concordata, né? O que era esse concordata? Tava aqui, ó, o decreto é de 42, peço perdão, VNE, 42, 7661 de 42. O que era essa concordata?
Era preventiva ou suspensiva, era um favor legal, tá? As formas de pagamentos e débitos estavam fixados em lei, só aplicava aos credores quirografários, né? Eram somente os credores quirografários eram atingidos, e a concordata, suspensiva ou preventiva, já falei. O decreto 7661, então, ele falava o seguinte: só credor quirografário. Quirografário é que vem de quirógrafo, primeira assinatura, cheque, duplicata, nota promissória, tá? Só aplicava esses credores. E trazia lá na lei: ó, se você, devedor, pagar em 10 anos, você vai ter um desconto de 10%. Se você, eu estou trazendo exemplos aqui, nem sei se é isso mais, tá? É só exemplo. Pagar em 8 anos, 20%. Se você pagar em 3 anos, 50% de desconto dos juros e débito, tá? Então isso tudo estava trazido na lei. Não tinha essa liberdade de acordo. Por isso que acabou a concordata. Primeiro, que só aplicava aos credores quirografários. E segundo, que não é o espírito hoje da recuperação judicial. Na recuperação, o sentido em que é livre o devedor, né, enviar para os credores, devedor enviar para os credores essa proposta, né? Então, a proposta do devedor para os credores, ela é livre aí. Voltamos aqui, né? Voltamos aqui. Peço perdão aí, mas essa questão do Google Meet esse semestre vai ser um pouquinho chato, mas, né, vamos continuar aí então, tá? Paramos aqui então. Deixa eu só espelhar na tela. Isso. Vamos lá então, por favor. Nós estávamos falando então dessa concordata. Nós estamos falando aqui da nossa concordata, então, né? Lembrando que essa concordata é um favor legal, em que nós temos aqui um favor legal, que é totalmente diferente hoje da recuperação. Então, nós temos uma diferença muito grande. Não é trazido mais em lei, né? Essa recuperação, a ideia é essa: proposta do devedor para com os credores. Se os credores vão aceitar ou não, nós vamos verificar tudo isso ao seu tempo, tá bom? Questões importantes também, não vou me estender muito mais não, até mesmo para que nós possamos aí dar continuidade, tá? Questão importante também é a que está aqui, ó. Vamos lembrar sempre os princípios. Vamos dando continuidade então, e vamos ver os princípios aplicáveis à nossa Lei 11.101 de 2005. Os devedores,
Trata-se de uma matéria um pouco mais complexa que nós vamos rever na nossa próxima aula. Nós vamos dar continuidade em verdade, né? Mas só para que nós possamos entender bem, aqui na nossa Lei 11.101, nós já tivemos a oportunidade de verificar, ó, quem é ou quem são os devedores. Nós teremos aí o nosso empresário, né? Que serão os devedores, a nossa lei vai dizer que é apenas devedor, que serão pessoas naturais ou pessoas jurídicas, desde que exerçam atividade típica de empresa. E nós vamos ver, com calma, inclusive, que não são todos e quaisquer empresários. A nossa lei não vai se aplicar, artigo 2º, a nossa lei não se aplica à empresa pública, sociedade de economia mista, instituição financeira pública e privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência de saúde, seguradora, capitalização e outras entidades legalmente equiparadas. Nós vamos estudar isso aqui com calma na nossa próxima aula, mas já adianto, todas essas pessoas que podem inclusive exercer atividade típica de empresa, podem ser empresários, considerados empresários, né, como uma instituição financeira privada, empresário por excelência, não vai se aplicar justamente porque trata-se de uma atividade, trata-se, portanto, de uma atividade em que envolve interesses diferentes. Nós vamos trabalhar isso com calma, tem especificidade. Exemplo, só para a gente deixar isso bem aqui, ó. Uma instituição financeira, coloca lá um banco, todo o patrimônio que está naquele banco pertence ao banco? Todo o dinheiro, vou colocar assim, pertence ao banco? Não, muito pelo contrário, né? A maior parte, ou praticamente todo, pertence a outras pessoas. O banco é só um agente depositário, não é isso? O dinheiro que está na conta poupança lá não é do banco, é do poupador. O que está na conta corrente não é do banco, é do correntista e assim vai, os investimentos, enfim, né? Então, por isso tem que ter uma regra específica, não cai dentro dos empresários de forma comum. Cooperativa de crédito, regras próprias. Consórcio, também o dinheiro do consórcio é do consórcio? Não. Entidade de previdência complementar, previdência privada, o dinheiro que está lá é da entidade? Não. São daquelas pessoas que contribuíram mensalmente. Plano de assistência de saúde, o dinheiro é todo do plano de assistência de saúde? Não. É para promover a saúde de todos, o dinheiro que está lá é de quem paga. Seguradora, a mesma lógica. Capitalização, nós vamos trabalhar isso aqui, tem toda essa lógica. Né? Por isso que precisa de uma legislação específica em face, claro, em face da sua especificidade. Né? O que é dinheiro efetivamente da seguradora e o que é patrimônio do segurado? O que é do plano de saúde e o que é para promover a saúde? E assim vai, né? E aí dá para a gente entender bem. E principalmente empresa pública, sociedade de economia mista, que tem dinheiro do contribuinte, né? Uma empresa pública, o dinheiro é do contribuinte. Então tem que ter uma legislação específica. Nós vamos trabalhar com isso melhor. Tá? Mas isso é critério da próxima aula. O que eu entendo que são os nossos devedores, nós vamos deixar para a próxima aula, mas eu precisava de explicar aqui inicialmente, lembrando que o devedor nosso tem que ser sempre empresário. E quem tiver na dúvida ainda, convido, nós vamos falar bem sobre isso, preciso de voltar, tem que ir lá na nossa lei 10.406, também conhecido como nosso Código Civil, e nós temos que voltar ao conceito de empresário, que está lá no artigo 966. Quem é empresário? Quem exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Não é empresário, mesmo que exerça uma atividade econômica organizada que produza ou circula bens ou serviços, mesmo que seja feito isso, quem exerce atividade intelectual, científica, literária ou artística, e ainda que tenha colaboradores, empregados, salvo
se tiver o elemento de empresa. Né? Aquela velha historinha que nós já estamos bem habituados. Uma clínica que tem apenas 2 médicos com proximidade no exercício da atividade, que são sócios e ainda participam ali, estão clinicando. Essa clínica é uma atividade profissional? É econômica? Tem os fatores de produção? Tem. Da organização, da produção do capital? Tem. Mas ela não é empresária. Por quê? Porque é uma atividade o quê? Intelectual, de natureza científica. Se ela não é empresária, aquela clínica, a ela vai se aplicar a Lei 11.101 de 2005? Não, não vai se aplicar. A clínica perdeu essa ideia de proximidade. Deixou de ter essa característica, né, de intelectualidade, de cientificidade. Perdeu essa natureza científica intelectual. Agora é mais um negócio. Que era uma pequena clínica com proximidade intelectual, científica, virou um comércio, virou um negócio. A clínica virou um grande hospital. Nesse aspecto. Inclusive, vendendo produtos. O hospital vendendo o próprio produto. Né? Nesse caso, perde toda essa ideia, essa natureza científica, perde toda essa natureza científica, né, intelectual, e passa a constituir o elemento de empresa. Lembra lá das aulinhas? Dos remotos períodos ainda, salvo o melhor juízo, quarto período, já há bastante tempo, nós vamos ter que rever essas questões, mas que são questões fáceis para nós, né? Que já estamos bem habituados com isso. Nós vamos fazer isso melhor na nossa próxima aula. Inclusive aquela ideia de empresário individual em sociedades empresárias, se faz necessário abrir um parêntese e trabalhar com essas pessoas que são tão importantes, mas reforço que é para a nossa próxima aula. Tá? Quero falar um pouco sobre os princípios da agora sim da nossa Lei 11.101 de 2005. Quero deixar claro o seguinte, olha, nós trabalharemos de forma prioritária a Lei 11.101 de 2005. A insolvência civil, os senhores já tiveram a oportunidade de aprender lá quando das aulas, né, que verificaram as aulas de processo civil, tiveram a oportunidade de estudar o Código de Processo Civil. Insolvência civil, acho que eu falei jurídica, peço perdão, uma insolvência civil, nós vamos trabalhar aqui agora com a insolvência jurídica, não insolvência econômica, nós vamos trabalhar com a nossa Lei 11.101 de 2005, portanto, aplicável de forma prioritária, né? Veremos outras situações também, complementares ao nosso estudo, mas prioritariamente vamos ater a falência e a recuperação do devedor, que nos termos da nossa Lei 11.101, nós temos que ter sempre isso em mente, trata-se do... Lei 11.101, agora sim, trata-se o devedor do empresário. Eu estou reforçando bem isso em face da sua importância. Tá? Então, dito isso, vamos ver aqui os princípios que são aplicáveis à nossa Lei 11.101 de 2005 e que tive a oportunidade de falar ao longo da minha exposição, principalmente lá no conflito entre credores, no concurso entre credores, melhor dizendo, né, sobre esses princípios, tá? Depois vamos fazer uma leitura, tá? Primeiro princípio que trata a nossa lei, e aí eu vou pegar uma série de princípios que estão aqui trazidos para nós, ó, que estão lá no artigo 47 da nossa lei. Um dos princípios, e se não for o fundamental, o ponto focal, né, para não ser redundante, mas sendo o princípio principal, claro que eu não queria falar isso, mas só para reforçar bem essa ideia, nós temos aqui o artigo 47 que fala para nós, ó, e ele está aqui ó, como primeiro princípio. Princípio da função social da empresa.
e que dele decorre, claro, sem sombra de dúvida, o princípio da preservação da empresa. Vamos pegar esses dois princípios. E o artigo 47 traz para nós aqui uma série de outros princípios, inclusive, mas o artigo 47, ele é o ponto central da nossa lei. Só antes de trabalharmos com o artigo 47, só fazer um parêntese, que a nossa lei ela tem essa ruptura do decreto 7661 de 42, quando da criação da lei 11.101 de 2005, há uma ruptura com o que era preconizado até então. Não pela jurisprudência, que a jurisprudência já estava, com a evolução do direito, aplicando outras situações, mas, de forma inegável, a legislação, o Decreto-Lei 7661 de 42, ele não atendia mais os anseios de um mundo, né, globalizado, moderno, em que as relações elas são muito mais dinâmicas. O Decreto 7661 de 42, nós não vamos estudá-lo em face de ser muito arcaico, mas só para trazer essa ideia, tudo era um favor legal. Positivismo puro, né? Tudo que está na lei aplica, o que não está na lei não aplica. Né? Não tinha essa ideia de preservação. Não tinha essa ideia de se realizar um acordo. O decreto 7661, ele privilegiava a falência, a extinção, acabar, terminar, extinguir a atividade, tentar recuperar os bens, transformar esses bens em ativo, em dinheiro, e pagar os credores. A visão era de que uma atividade está passando por dificuldade econômica, vamos encerrar, a não ser que fosse uma situação clássica de um favor legal nos créditos quirografados. Fora isso, o que se tinha era, nos termos da lei, extinguir aquela atividade, transformar em dinheiro e pagar em credores. A falência era prioridade. A Lei 11.101 de 2005 ela veio mudar isso. A falência não é a prioridade. O que é prioridade é recuperar. A recuperação, portanto, se torna ponto focal. A recuperação é, de forma inegável, o que se deve ser procurado. A realização de acordo, escutar as partes, verificar o que o devedor tem a expor e o que os credores efetivamente querem. A vontade prioritária passa a ser a vontade dos credores. Afinal de contas, nós estamos falando de bens disponíveis, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de patrimônio. Né? Os credores é que terão aí, em última rádio, a decisão final. Depende, a última razão é deles, eles é que vão verificar. Então passou a ser agora o ponto central a recuperação e não a falência. Tanto é verdade que com a alteração legislativa que nós tivemos agora, né, no final de 2020 e que entrou em vigor no início de 2021, o que nós temos é uma alteração substancial, atualização da lei, forma criticável ou não é uma outra história, mas uma atualização, uma tentativa de atualização da lei, na recuperação judicial e pouco se modificou na falência. Porque o que se privilegia, sem sombra de dúvidas, é a recuperação judicial em detrimento à falência. Né? Então, nesse sentido, e agora sim podemos falar do nosso artigo 47, vamos lá, os princípios basilares, aquilo que efetivamente se busca, ou que busca a Lei 11.101 de 2005 é a recuperação judicial, ou extrajudicial, mas o espírito é esse. É a viabilização. O objetivo da lei é viabilizar a superação de crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir o quê? A manutenção da fonte produtora. Manutenção da fonte produtora, leia aqui, ó, princípio da preservação da atividade econômica. O que é preservar a atividade econômica, preservação da empresa? Manutenção da fonte produtora, né?
É claro também, o legislador nos deixa isso claro e fala o seguinte: se a atividade não for viável, se a atividade for uma atividade que vai dar prejuízo social, né, não é uma atividade viável, ela tem que falir. Mas se for uma atividade viável, atividade que vai manter a fonte produtora, vai manter o emprego dos trabalhadores, vai conseguir pagar os credores, ou seja, tem aí a manutenção dos interesses do credor ou privilegiar o interesse dos credores, essa atividade vai preservar a função, vai preservar a empresa, e então ela vai preservar a sua função. Função de quê? Manutenção de fonte produtora, criação de riqueza, maximização dos recursos, criação de tributos, manutenção dos empregos, manutenção do pagamento dos credores. Dependendo do tipo do credor, nós vamos ver, e existe uma ordem para poder pagar esses credores, dependendo da classificação do credor, o credor não vai receber. É muito difícil. Lembre-se sempre que primeiro é o trabalhista. Então, antes disso, nós vamos ver com calma, existem os chamados credores extraconcursais. Para ultrapassar dos extraconcursais, quando entra no concurso, tem credores que recebem antes do trabalhista ainda, nós vamos ver. Mas aí vão receber trabalhista, credor com garantia real, trabalhista assistente de trabalho, né? Credor com garantia real, o fisco, e é muito difícil de passar do fisco. Afinal de contas, se passar do fisco, a atividade econômica ela estava ainda uma atividade econômica boa, vamos assim dizer. Porque a primeira pessoa que se deixa de pagar é o fisco. Isso sem sombra de dúvidas. Tá? Então, esse é o espírito da nossa lei. É de preservar, manter o princípio da preservação da empresa. Só que o princípio da preservação da empresa ele não pode ser realizado a qualquer custo. Existe o princípio da função social da empresa. O que é um princípio da função social da empresa? Uma empresa tem que gerar lucro e os sócios, né, aquelas pessoas que estão ali, que recebem aqueles lucros, elas têm o direito de receber lucro. O lucro é bom, o lucro não é ruim. E quanto maior for o lucro, não tem problema. Não tem problema. Tá? Só que esse lucro não pode ser recebido a todo e qualquer custo. É o que trago aqui no texto para vocês, depois de fazer uma leitura. Né? Pode dar lucro? Não só pode como deve, uma atividade econômica. Uma atividade que não tem lucro, ela vai quebrar, ela não consegue se manter. Só que esse lucro obtido, essa maximização dos ganhos, não pode ser a todo e qualquer custo. Você não pode ter, por exemplo, a título de receber lucros, uma empresa que vai violar o direito dos trabalhadores. Você não pode ter um trabalhador, um trabalho escravo, uma atividade econômica que vai contra o direito dos consumidores, sendo nocivo aos consumidores, que tem danos ambientais, entre outros. Eu quero dizer o seguinte, a atividade econômica ela tem que dar lucro. O lucro vai ser distribuído para os sócios, para aquelas pessoas, para os acionistas, aquelas pessoas que compõem ali o quadro, não tem nada de errado com isso, só que tem que ter, né, esse lucro não pode ser obtido a toda e qualquer forma. Existe uma função social da empresa. Existem aí esses interesses que são interesses meta-individuais. São interesses que vão superar aquilo daquelas pessoas que constituíram aquela atividade. Tá? Outro princípio também da nossa lei é o princípio da viabilidade da atividade econômica. Eu até acabei falando um pouco sobre ele. Só vai recuperar ou só pode recuperar a atividades em que o devedor, que é uma atividade econômica, só pode recuperar uma atividade em que os credores, olhem, vejam, coloca a observação, essa decisão compete aos credores, que os credores entendam que aquela atividade, ou aqueles credores conseguem entender, que aquela atividade é uma atividade viável. O que é uma atividade viável? É uma atividade que consegue se manter, que consegue continuar dando lucro, que vai, né, respeitar lá o princípio da função social daquela atividade, que vai continuar pagando os credores. Uma atividade ainda promissora, vamos assim dizer. Se for uma atividade
que não é promissora, que não consegue se manter, o ideal é que tenha realmente a falência, porque ela vai causar mais prejuízo. Vamos dar um exemplo assim, né, de uma atividade que já foi muito grande, que hoje não é promissora mais. Vamos pegar lá uma atividade que criava filme de máquina fotográfica ou revelação dessas de filme para uma máquina que constitui maquinário para revelar filme de máquinas fotográficas. Quem é mais antigo como eu lembra lá do Fujifilm, Kodak, essas questões todas, né? Só para dar um exemplo. É uma atividade que não é promissora, fatalmente, provavelmente os credores não apostam mais nessa atividade. Mas se eles apostarem, fica a critério dos credores, né? Então, há a necessidade de há a necessidade de se verificar se existe ou não a viabilidade daquela atividade econômica. Ainda dentro da nossa lei, nós teremos o princípio que tutela os interesses dos credores. A nossa lei 11.101 de 2005, ela fica preocupada, sem sombra de dúvidas, com os credores, né? O intuito é que os credores recebam, e que não haja esse prejuízo social. Afinal de contas, um credor que não recebe, ele deixa de pagar provavelmente os seus fornecedores, ele deixa de pagar os seus empregados, e esse credor que não recebe pode tornar-se futuramente um outro falido. Então, o intuito é da tentativa de defender esses interesses dos credores, né, de maximizar esses ativos, ou seja, se eventualmente existir uma falência, tem que vender pelo melhor preço possível, maximização dos ativos, claro, com o intuito de poder pagar sempre o maior número de credores, né? E claro, nós já tivemos a oportunidade de falar que existe o princípio da par conditium creditório, ou seja, existe um concurso entre credores. Eventualmente, se o processo virar uma falência, falamos bem disso no início da nossa aula, né? Existe uma prioridade no recebimento. Em cada uma das classes, esses credores vão receber em pé de igualdade, né? Então, eles concorrem entre eles, credores, para recebimento. Dentro da mesma classe, igual, mas existe sim um credor que vai receber prioritariamente aos demais credores. Isso em caso de falência, né? Porque no caso de recuperação judicial, os credores vão receber nos termos em que for entabulado, entre aspas, aquele acordo. Qual acordo? Acordo entre o devedor e os credores. Tá bom? Outro princípio também que nós temos, e aí nós já vamos encerrando. Deixa eu ver se eu estou encerrando mesmo, eu tenho que falar de algum outro que eu estou esquecendo. O princípio da celeridade do ação razoável do processo. Ótimo. Mas é só aqui. E aí nós vamos encerrar. Princípio do juízo universal. Vamos falar também muito bem na próxima aula. Tem que ter um juízo específico, que é o juízo do principal estabelecimento, que vai verificar todas, ou quase todas, melhor dizendo, ações contra aquele devedor. Tá bom? Nós vamos falar isso melhor nesse juízo universal. A primeiro momento que nós temos que entender é que é o juízo competente para poder verificar o juízo do principal estabelecimento, que está trazido para a gente aqui no artigo 3º. É competente para homologar a recuperação extrajudicial, para deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor. E ainda nós temos que esse juízo do principal estabelecimento, ele vai, salvo as exceções trazidas em leis, que nós vamos trazer como, né, causas trabalhistas, causas fiscais ou não reguladas pela Lei 11.101 de 2005, esse juízo vai ser competente para, né, as questões também que tem aí dívidas ilíquidas. Esse juízo, salvo essas questões, o juízo vai ser responsável por julgar todos os atos que envolvem, todos os direitos que envolvem em relação ao processo de falência. Tá bom? Quantias ilíquidas, não. Nós vamos trabalhar isso com melhor. Outra questão importante para nós, sem sombra de dúvidas, é que o processo
de falência, o processo de falência, assim como a recuperação judicial, tem que ter uma celeridade. E nesse aspecto, ele tem que ser celere. Nesse aspecto, nós vamos ver que a Lei 14.112 de 2020 veio tentar dar mais celeridade a esse procedimento. E tem que ser celere mesmo, porque nós sabemos que o tempo corrói tudo. Os bens se deterioram e se deterioram com muita facilidade e com muita velocidade. Tá? Então, o processo tem que ser bem celere mesmo. A próxima aula, e aí sim, nós vamos rever e vamos aprofundar, melhor dizendo, os devedores sujeitos à Lei 11.101 de 2005, que tivemos a oportunidade de falar, mas nós vamos reforçar bem e vamos dar continuidade. Eu só peço que não deixem de fazer todos os nossos exercícios e principalmente não deixem de fazer os nossos desafios. Já tem 2 desafios aí para vocês, ou é um só, terei que verificar, mas enfim. Tem um desafio aqui, vamos ver? Não, já tem 2 desafios diferentes que já são importantes que se façam esses desafios. Lembro sempre que esses desafios já foram questões, quem gosta de estudar para questões para prova, né, o que vai cair na prova, esses desafios já foram questões cobradas em provas anteriores, né, então é importante que façam. Além disso, é importante também, ao meu sentir, que façam aí todas as questões relativas aos exercícios, não deixem de ler as dicas do professor, e bem como os exercícios de fixação. Assim que o nosso vídeo estiver pronto, eu vou colocar aí para vocês, o link aqui está antigo, claro, mas vou colocar para vocês aí com o link de hoje, assim, tanto no PDF quanto lá na nossa aula do SOF Web. Eu vou encerrar aqui, mas do alto para a aula. Só um minutinho, por favor.